Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma Gota de Espiritismo. Hoje, Gotas do Evangelho no Lar, a visita de Jesus em nossa casa. Vamos fazer o circuito completo, né? Vamos trazer uma oração inicial, vamos fazer juntos a oração inicial, depois a leitura edificante do livro Escrine de Luz, de Emmanuel por Chico Xavier. O item que caiu hoje foi Considera a tua escolha. Considera a tua escolha. Vamos ler, entender, comentar e depois vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e o item é Emprego da Riqueza. Emprego da Riqueza, que foi escrito em 1861 em Bordeaux por Chaverroux. Chaverroux é o Jean Lefebvre de Chaverroux, que é o bispo de Bordeaux, que desencarnou em 1836. E 25 anos depois, em 1861, já estava dando comunicação num item extremamente importante, que é emprego da riqueza, que está no capítulo 16. O Chaverroux, que foi o primeiro bispo de Boston em 1808, foi extremamente importante para colocar a Igreja Católica lá naquela cidade, nos Estados Unidos, e tem um grande conhecimento. Foi levado para a França depois e acabou desencarnando em Bordeaux, já como arcebispo lá na cidade de Bordeaux, na França, e foi lá onde ele deu a comunicação, inclusive essa que a gente vai ler, que é extremamente importante, que já vem coroando tudo aquilo que a gente vem falando do emprego da riqueza nas outras gotas de espiritismo dessa semana toda, por exemplo. A gente vai falar muito sobre essa situação de supérfluo, de necessário, do emprego da fortuna, que a gente falou muitas vezes já nas Gotas de Espiritismo do Livro dos Espíritos, e essa semana a gente vai discorrer sobre esse assunto. Então é importante esse arremate com o Evangelho no Lar, trazendo também essa explicação muito bacana, muito boa de Chaverroux, sei lá se é assim que fala, está escrito Cheveros aqui, mas eu vou ler aqui no tradutor, e no tradutor falou Chaverroux. Então tá bom, Chaverroux, né? Se não for, os franceses de plantão me perdoem, né? Mas eu tentei, eu ouvi ali e o que eu ouvi foi Chaverroux. Então tá bom, Chaverroux, pronto. Enfim, e a gente vai estudar isso também, comentar, dialogar, etc. E no final nós vamos fazer a oração final, fluidificando a água. Eu fluidifico a minha aqui, você fluidifica a sua aí, ou seja, eu vou ser instrumento aqui dos mentores, você instrumento dos mentores aí, do próprio Jesus, que estará nos visitando no dia que você estiver fazendo o Evangelho no Lar, tá bom? Não precisa destampar a água, deixa ela aqui tudo direitinho. A oração final já encerra o nosso vídeo de hoje. Se você puder compartilhar, se você puder curtir, se você puder comentar, quanto mais curtidas, comentários e compartilhamentos tiver, mais o YouTube, mais o Facebook entendem que é um bom vídeo e sugerem para outras pessoas. O Evangelho pode cair na mão de quem, como você, como eu, como muitos de nós, temos dificuldade de fazer o Evangelho sozinhos. Às vezes nós somos os únicos na casa que professamos a fé espírita, e aí sozinho fica difícil às vezes fazer o Evangelho, então a gente grava e a gente faz junto, tá bom? Ou às vezes a família toda mas é um momento que nem todo mundo tem facilidade para falar, explicar o Evangelho e tudo mais. Põe lá na televisão, põe no celular, põe no tablet, põe em algum lugar e a família toda acompanha. Isso é muito bacana, tá bom? Dá até para você pausar o Evangelho enquanto eu estou fazendo essas explicações aqui e achar lá no capítulo 16, Emprego da Riqueza, achar no livro Escrine de Luz, achar o Considera a tua escolha, para que vocês acompanhem aí enquanto a gente está fazendo o Evangelho, tá bom? Então vamos lá, vamos elevar o pensamento até Jesus. O que é isso? É pensar no rosto de Jesus que nós conhecemos, da forma que nós conhecemos. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos, mentores, benfeitores espirituais que também se encontram aqui, muito obrigado pela presença, muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, pelo acréscimo de misericórdia. Muito obrigado também pela presença do nosso guia espiritual, ou anjo da guarda, como queira. E assim vamos iniciar o nosso Evangelho no Lar. Começando, Senhor Jesus, agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana,
agradecendo por tudo de ruim que não aconteceu na última semana e, claro, agradecendo por tudo de ruim que efetivamente aconteceu na última semana, de modo que nós aprendamos com isso e que, se não o é ainda, que em breve seja de total coração e não só dos lábios esse agradecimento pelas coisas ruins que também nos aconteceram. Vamos treinar, né, mestre? E vamos chegar até o Senhor. Bom, no quesito pedidos, gostaríamos de pedir que o Senhor não leve em consideração as nossas imperfeições, as nossas mazelas, não pelo menos pelo tempo aqui do nosso Evangelho no Lar, e que faça do nosso coração um local de sua habitação, metaforicamente explicando, claro, metaforicamente falando, da forma que o Senhor esteja presente em meio a nós, efetivamente. Depende da gente? Claro que depende, a gente sabe, o Senhor também sabe, mas é bom a gente sempre relembrar, né? Está aqui sempre relembrando que é importante a sua visita, a sua presença e que a nossa casa seja a embaixada da colônia espiritual que nós fazemos parte. Desde já, muito obrigado, porque somos mais de dois reunidos em Teu nome, então sabemos que o Senhor está em nosso meio, está conosco, está nos ouvindo e por isso já agradecemos ao Senhor, aos mentores, ao nosso guia espiritual, evidentemente a Deus Pai Todo-Poderoso. E vamos lá para mais um Evangelho no Lar com a sua autorização e permissão, que assim seja. Então vamos lá. Considera a tua escolha. Não esperes o dia de amanhã para inventariar as causas da aflição que a existência te reserva. Estamos em plena eternidade e a vida, com a justiça por fundamento, diariamente reprova nossos erros e nos premia as boas ações. Examina a paisagem de tua luta habitual e não percas a oportunidade do reajuste. Se ofendeste o companheiro que te partilha as experiências, retifica ainda hoje o teu gesto infeliz. Se deste ouvidos à suspeita delituosa, confia-te à meditação e não te enveredes no cipoal da desconfiança indébita. Se puseste os teus olhos sobre o mal, auxilia tua própria retentiva a esquecer as imagens perturbadoras que não deverias procurar nem reter. Se falaste sem propósito, ferindo ou prejudicando alguém, retrocede e regenera as chagas que o teu verbo impensado terá imposto aos que te consagraram atenção. Se a ociosidade tem sido a tua companheira, abandona-a ao círculo de sombras em que se compraz e busca o serviço sem delongas, sem demora, sem reclamação, sem converser, para que a vida não te considere peça inútil em suas divinas engrenagens. Estabelece causas nobres de alegria e bom ânimo, paz e otimismo, aprendendo, amando e servindo, porque o sofrimento nos surpreende na estrada com tanta duração e com tanta intensidade, conforme tenha sido o nosso esquecimento do dever que o Pai nos designou a cumprir. Ninguém precisa morrer na carne para encontrar a correção ou a recompensa do além. A terra é nosso lar sublime, em plena imensidade, e dentro dela a vida nos liberta ou nos agrilhoa, prende. Nos reconforta ou nos dilacera, de conformidade com a escolha que traçamos para nós mesmos. John Fletcher e Francis Beaumont, em Love's Pilgrimage, ou A Peregrinação do Amor, tem uma frase bacana. Cada um de nós é o construtor de sua sorte, seja ela feliz ou infeliz. Cada um de nós é o construtor de sua sorte, seja ela feliz ou infeliz. Olha, nós estudamos no último domingo, no bate-papo sobre o Espiritismo, sobre o recomeçar. Não se pode voltar ao passado, voltar atrás e fazer um novo começo. Mas dá para começar agora e fazer um novo fim. Não é fácil você olhar para trás e ver uma vida de erros que até se imaginava que fossem acertos. A conta chegou e agora? Agora vamos passo a passo. Passo a passo.
Estamos em plena eternidade e a vida com a justiça por fundamento diariamente reprova nossos erros e nos premia as boas ações. Precisamos prestar atenção. Se ofendesse o companheiro que te partilha as experiências, seja no casamento, seja pai e filho, mãe e filha, etc. Se ofendesse o companheiro que te partilha as experiências, retifica ainda hoje o teu gesto infeliz. Retifica, corrige, pede desculpa. Difícil, mas não impossível. Não revidar, não vingar-se é o primeiro passo do perdão. Certo? Vamos frisar isso. Se desses ouvidos à suspeita delituosa, confia-te à meditação e não te enveredes no cipoal da desconfiança indébita. Deu ouvido a fofocas, deu ouvido a suspeitas, a falsos testemunhos, viu fake news, que está cheio hoje, a gente não sabe mais o que é verdade de fato, é muito difícil. Meditação. Se pusesse os seus olhos sobre o mal, auxilia a tua própria retentiva a esquecer as imagens perturbadoras, vira a página e vamos ver coisas boas. Se falasse sem propósito, ferindo e prejudicando alguém, retrocede e regenera, volta atrás, vai lá e conserta o bagulho que você fez. Essa é uma expressão de brincadeira que a gente faz, conserta o bagulho que você fez, que é para marcar, o que ele falou? É para justamente chamar a atenção. Conserta a bobagem que fez. Se a ociosidade tem sido tua companheira, se a preguiça tem sido sua companheira, se não fazer nada tem sido o seu principal propósito, abandona essa ociosidade e busca o serviço sem demora, sem reclamação, sem converseiro, sem delongas. Não fica dando desculpinha. Nós vivemos uma sociedade hoje que, até para ser rebelde, nos falta inteligência. Até para ser rebelde nos falta inteligência. Há 30 anos, você ser vagabundo, você ser tóxico dependente, né? Você ser um drogado, você ser um peso, um fardo para a sociedade, era algo que não se esperava que acontecesse. 30, 40 anos. Hoje, há uma expectativa do mundo, principalmente daqueles que gerem o mundo, que organizam o nosso calendário, que organizam aquilo que a gente deve pensar, aquilo que a gente deve comer, como a gente deve se vestir, como a gente deve se portar, e a gente não percebe isso, que são os grandes detentores do poder real, que influenciam a gente em todos os sentidos. Foi se criando, através disso tudo, já uma expectativa de que os jovens dessa geração Z, por exemplo, e a seguinte, que 25 anos, 25 a 30 anos, vamos colocar assim, até um pouco mais, 26, 27, enfim, 25 a 30 anos, 35 anos, essa geração, o que se espera dela é a drogadição, o que se espera dela é a falta de produtividade, o que se espera dela é a vagabundice, o que se espera dela é a sensualidade exacerbada, o que se espera dela é tudo de ruim que a gente vê por aí. Então, seguir por esse caminho está muito longe de ser rebelde. Está muito longe de ser uma rebeldia ao sistema. Que talvez o jovem de hoje não tenha percebido isso ainda. Está muito longe de ser rebelde, isso. De ser uma rebeldia. Está muito longe de ser um ato seu contra o sistema, porque o sistema espera que você seja desse jeito. O sistema criou o sistema para que você seja dessa forma. Então, ser dependente do que quer que seja, de pessoas ou de drogas, de expectativas mal traçadas, de preguiça mesmo, de vagabundice mesmo, de falta de cultura, de falta de inteligência, de dependência emocional, de falta de não, que não tiveram talvez
dos pais e falta de frustrações e tudo mais, que chegou hoje a um ser humano fraco dessa forma, um adulto fraco dessa forma, que não consegue enfrentar as adversidades, o que o mundo espera de você é isso que você está fazendo. Então isso não é rebeldia. O ato de rebeldia, portanto, se você quer ser rebelde, se você quer lutar contra o sistema, é não ser como o sistema espera que você seja. Percebeu a diferença? Percebeu a diferença do que está acontecendo hoje em dia? Então hoje a ociosidade tem sido a companheira de muita gente. Muita gente. E vai aumentar, a ociosidade vai aumentar. Porque a inteligência artificial está aí, está surgindo agora, estamos em 2023 gravando esse vídeo. Está surgindo agora, mas a inteligência artificial ela é limitada por aquele conhecimento que ela pode adquirir. E não pelo conhecimento da descoberta, não pelo conhecimento, pelo menos por enquanto, do conhecimento de inventar, de produzir, de criar. Isso é o ser humano que vai continuar fazendo. Então sempre estaremos passos à frente, pelo menos essa inteligência artificial que aí está. As máquinas vão fazer aquilo que nós não deveríamos fazer que nós não deveríamos fazer há muito tempo. Fábio, mas vão perder empregos e tudo mais, eu sei, vai ser difícil para todo mundo, vai ser complicado, mas é algo que o ser humano não precisa ficar fazendo. As máquinas têm que fazer aquilo que nós não temos que fazer. Aquilo que é de máquina fazer. Nós temos que viver, não como os jovens estão sendo condicionados, achando que estão sendo rebeldes ao sistema e estão condicionados a fazer. Isso não é viver a vida, mas viver a vida tendo tempo para amar a pessoa amada, para que ela sinta isso e retribua isso, não porque está sendo amada, mas porque quer amar também. E aí fica aquela luta insana entre os dois, que um quer amar mais que o outro, para fazer o outro mais feliz ainda. É esse tempo que nós vamos investir, que hoje nós não temos, porque estamos compelidos por um sistema a termos milhões de tarefas e perdermos tempos absurdos. E ao invés de nos rebelarmos contra isso, fazendo diferente, a gente faz exatamente o que o sistema espera de nós e achamos que estamos sendo rebeldes. Não é? Então, isso não é se rebelar contra o sistema, é dar razão para o sistema. Ninguém precisa morrer na carne para encontrar a correção ou a recompensa no além. Precisamos perder isso, nós espíritas principalmente, precisamos perder essa ideia de que ao morrer é que nós teremos um céu para a felicidade ou um inferno para a infelicidade. Que só depois que eu morrer que vai acontecer alguma coisa. Eu estou na eternidade, você está na eternidade, nós estamos na eternidade o tempo todo. Estamos em uma experiência carnal, mas somos espíritos, não é o contrário. Eu sou espírito. Existo há muitos milhares de anos. E estou nessa encarnação com 52 anos. Nessa encarnação. E passou assim que eu nem vi. E logo logo chega meu dia de voltar de onde eu vim. Exatamente para onde eu vim. De onde eu vim. Que era o plano espiritual. Eu continuo vivo. E vou buscar uma outra experiência. Portanto, a Terra é o nosso lar sublime. A Terra é aqui, na Terra, que eu vou me desprender da matéria e ser feliz. Abrir mão da matéria e ser feliz. É aqui que eu vou me salvar. É aqui que eu vou fazer a caridade. Caridade é o amor em ação. E para fazer a caridade, começa-se com a cortesia. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o primeiro passo do amor. Não é? Não vingar-se é o primeiro passo do perdão. Não é? Então nós temos já o caminho dos primeiros passos para dar. Não podemos ficar presos. Não podemos ficar presos. Temos que corrigir imediatamente aquilo que nós deixamos complicados.
Examina a paisagem de tua luta habitual e não percas a oportunidade do reajuste. É o que traz Emmanuel através de Chico Xavier no livro Escrínio de Luz. Ah, Fábio, mas eu não consigo certas coisas porque eu sou pobre. É? Ah, Fábio, mas você fala isso porque você não tem as responsabilidades que eu tenho como empresário, como homem muito rico, como mulher muito rica. Por que você está agrilhoado, preso aos bens materiais? Não digo também jogar tudo fora, não é assim? Não somos perdulários. Mas vai ficar tudo aqui. Então precisamos fazer um bom emprego da fortuna, um bom emprego da riqueza. E esse é o tema de Xavier Tcheverroux, que escreveu em Bordeaux, 1861, e Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. Emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a mamão. Guardai bem isso em lembrança, vós a quem o amor do ouro domina. Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime. Porquanto Deus, justo, vos dirá: que fizeste, ecônomo ou depositário infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste à tua satisfação pessoal. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nessas palavras. Amai-vos uns aos outros. Procurai nessas palavras a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder, a sua linha de conduta. Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta que consiste em a criatura espalhar ao seu redor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue sem a humilhar. Rico, dado que te sobra, faze mais. Dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vá às origens do mal. Alivia primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução, derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Mais claro, impossível. Mais claro, impossível. Eu acho extremamente interessante um sujeito que era bispo da Igreja Católica, que fez muito pela própria Igreja Católica, difundindo, divulgando no século XIX o Cristo na América. 25 anos depois da sua morte, vem para falar justamente do emprego da riqueza, ele que conheceu de perto isso. Bispo, você imagina.
vem trazer, olha, o amor ao próximo é o ponto. O ponto aqui é simples, amai-vos uns aos outros. Fábio, mas é muito complexo, isso é muito difícil. Não é. Não é. Nos dias de hoje, empregue a sua fortuna. O que você tem de fortuna? Seu tempo? Você não tem um tostão no banco. Não tem um centavo no banco. Mas você tem uma riqueza chamada tempo. Empregue em favor de alguém, que não seja você ou a sua família. Porque isso você já faz naturalmente. Se você não faz, faça isso e depois o que sobrar de tempo, faça em favor do próximo. Qual é a sua riqueza? Qual é o seu talento? O que é que você faz muito bem que pode ser útil à comunidade? Faça. Doe-se. Doe-se. Derrame em torno de ti os tesouros da instrução, por exemplo. Crie condições para que as pessoas conheçam as letras. Quantas pessoas você conhece que não são alfabetizadas? Você tem tempo? Você tem recursos? Crie situações para que as pessoas possam estudar e alfabetizarem-se para pelo menos saber escrever o próprio nome, para ler alguma coisa. Há sim milhões de analfabetos. Há milhões de alfabetizados funcionais. Sabe o que é isso? Alfabetizado funcional? Tenho certeza que você sabe, mas vou repetir. São aquelas pessoas que sabem escrever o nome, ler uma ou outra coisa, mas são incapazes de interpretar um texto. João e Maria moravam com seus pais em uma cabana no centro da floresta. Um dia saíram para passear e não voltaram mais. Onde moravam João e Maria? Há muitas pessoas que você acabou de falar isso e a pessoa não consegue interpretar o texto. Simples assim. São alfabetizados ou analfabetos funcionais. Sabem escrever o próprio nome, sabem? Mas é só. Há muito pelo que fazer, há muito o que fazer pelos outros. Eu só preciso amá-los. E dar-me ao próximo. Nós estamos ainda no período de dar coisas. Nós damos coisas para os nossos filhos. Nós damos coisas para tentar simbolizar que gostamos de alguém. Sempre tentamos colocar em alguma coisa possível de comprar para expressar o amor que temos por alguém. Expressar, dizer, falar, agir, mostrando esse amor. É o que nos chama Jesus no dia de hoje. Não sejamos gado, que o berrante toca aqui, vamos para cá. O berrante toca aqui, vamos para cá. O berrante toca aqui, vamos para cá. Achando que estamos sendo rebeldes. E nos rebelamos contra as leis de Deus. Isso é um absurdo, né? Queremos fazer do nosso jeito. Não tem saída. Precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Simples assim. Precisamos nos amar uns aos outros. Temos 2 mandamentos no Espiritismo que é a síntese de tudo isso. Qual é? Ou quais são os mandamentos? Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. Fizemos isso hoje, vai. Estamos começando. Precisamos amar. Colocar esse amor em ação, que é a caridade.
E precisamos perdoar o nosso próximo para amá-lo de verdade. 3 passinhos. Não revidar, não vingar-se. É o primeiro passo do perdão. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o primeiro passo do amor. Bem-vindo ao Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez. Eu vou fluidificar a água aqui, vou ser instrumento para a fluidificação da água aqui, você vai ser instrumento para a fluidificação da água aí na sua casa. Tá? Não vai pôr a água perto do celular, do tablet ou do computador, enfim. Eu não vou fazer nada. Jesus, que está te visitando hoje, juntamente com os mentores, benfeitores espirituais, seu guia espiritual ou anjo da guarda, enfim, é que vão fazer isso, através de você. Precisa esticar a mão? Não. Precisa abrir a tampa? Não. Mas vamos esticar a mão, vamos imaginar que está acontecendo isso, tá? Vão entrar os eflúvios aqui pelo chakra coronário, vão metabolizar em mim e sair pelas minhas mãos, tá? Isso vai acontecer. Isso é fato, tá? Isso vai acontecer. Não preciso, posso só do meu perispírito para lá? Sim, mas vamos, né? Nós estamos aprendendo ainda. Vamos usar a mão. Não custa, né? Então vamos lá. E quando fizer a oração, fala com Jesus do jeito que você é. Não cria caso, não cria bobagens, né? Como que você fala? Você fala, a gente vai, a gente foi, a gente fez? Então continua usando assim quando for falar com Jesus. Não começa, vós sois, tu és, vós que fostes, vós que fizestes, vós que morresse na cruz. Ele fala, eu sei, eu estava lá. Ele não vai falar isso, porque ele é gente boa demais. Mas olha, ele estava lá, né? Vós que estivestes na reunião do sol para assumir a terra como seu governador, ele estava lá, ele lembra. Ele é perfeito, né? Vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, nosso guia espiritual. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por terem estado conosco, muito obrigado por mais uma oportunidade que tivemos da presença de vocês aqui em casa, da visita de Jesus à nossa casa. Muito obrigado aos mentores que fizeram do nosso lar nesse momento uma embaixada da colônia espiritual que fazemos parte. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os espíritos que estiveram aqui acompanhando conosco o Evangelho também. Obrigado pelas inspirações, obrigado pelo carinho, mas principalmente, Mestre, obrigado pelo acréscimo de misericórdia que pedimos no começo do nosso Evangelho. Falando nisso, vamos pedir mais um pouquinho desse acréscimo de misericórdia para a fluidificação da água. Não olhe as nossas imperfeições, Mestre, mas o desejo que nós temos nesse momento de sermos úteis, de sermos instrumentos do Senhor para a fluidificação da água. Cada um de nós agora vai, inclusive, pensar em quem que nós gostaríamos, para quem que nós gostaríamos que essa água fosse um remédio extraordinário para refazimento perispiritual, quiçá do corpo físico, se for autorizado e tudo mais. E é nesse momento que nós rogamos ao Senhor. Muito obrigado, Mestre, de coração. Muito obrigado mesmo. Benfeitores, obrigado. Guia espiritual, meu, que eu chamo de Seu Otávio, muito obrigado. A todos que aqui estiveram, muito obrigado de coração. Até a próxima semana, Mestre. Um beijo no coração. Que assim seja. É isso, meus amores. Semana que vem tem mais. Mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no lar da visita de Jesus em nossa casa. Sou Fábio Pereira. Beijo pra você que fica. Tchau.